existe aquela questão do jargão técnico, né? As indústrias solares hoje ela usa muito jargão. Os engenheiros do Brasil usam muito jargão, engenheiros técnicos, professores. Então isso é uma linguagem falsa, ela não existe. Por que que hoje você que é engenheiro, é técnico, é instalador, usa o jargão técnico? Para não confundir os leigos. Se falar palavras científicas, ninguém vai entender. Então, alta impedância. Eu apresentei 3 vídeos passados sobre alta impedância. Poucas pessoas têm conhecimento de impedância. Quais são os riscos? Esses caras estão debaixo da bomba. Por quê? Então, repare aqui. Já apresentei um vídeo, o inversor vê o quê? Qualquer fonte. O inversor é uma fonte, ele vê o quê? Ele vê impedância Z, letra Z de impedância. Olha só, uma impedância de 7,22 de um inversor de 5, na hora errada, poderia derrubar simultaneamente 80 mil inversores de 5. Isso aqui já é fato. Isso aqui já foi derrubado mais de 50 mil inversores na Austrália, a rede elétrica pública. Mas aí quando esses inversores são derrubados, desligados remotamente, você olha, você acha que é fluxo reverso de corrente elétrica, potência. Isso não existe. O inversor não entende de potência. Assim, esse cientista aqui, ó, esse cientista ele entende de razão e lógica. O cientista Einstein, ele entende de razão e lógica. Ele não entende de razão e lógica. O inversor entende de potência, tensão e corrente. O inversor não entende de tensão, potência e corrente. Então o inversor vê uma impedância na rede, certo? Então isso aí é uma linguagem falsa, porque eu estudo potência, energia todos os dias, certo? Faço pesquisas na Europa, certo? O país que eu mais pesquiso hoje é na Europa, porque as normas técnicas do Brasil é cópia das normas europeias, que é a IEC, certo? Então eu pesquiso muito na Europa, eu não faço pesquisa no Brasil, certo? Eu estudo fora do Brasil. Estudo na Alemanha, aliás eu tenho hoje 20 manuais da Alemanha. Então eu estudo na Alemanha, equipamentos da Alemanha, não estudo na Alemanha, mas estudo à distância. Eu tenho manuais na minha casa da Alemanha, enviado via correios. Eu estudo manuais, cálculos de engenharia da Alemanha, certo? O país que tem mais cálculo de engenharia é a Alemanha, não é a Austrália. A Austrália ela tem muitos artigos, textos, mas não tem cálculos. Então eu aprendi cálculo com a Alemanha, né? Nos engenheiros da Alemanha. Então você tem que ter muito cuidado com impedância. Então, pessoal, já se sabe que inversor vê uma impedância, certo? Entenderam? Entenderam? Porque essa crítica não é para leigos. Leigos não tem nada a ver com isso. Até porque o título do vídeo está aí. Desafio. Pergunta a um cientista. Estou perguntando para cientista. Não estou perguntando para pessoas comuns. Estou perguntando para cientista. Não estou perguntando para você que é uma pessoa comum, leigo. Ou um engenheiro que tem uma má formação. Um técnico que tem uma má formação. Não estou fazendo essa pergunta para você. Eu estou fazendo essa pergunta para as pessoas que entendem de ciências. Certo? Então a seguir eu vou explicar para vocês um diagrama elétrico. Esse diagrama elétrico eu já apresentei na aula passada, certo? Então, pessoal, quando você repara para esse diagrama elétrico, o que consta aqui nesse diagrama elétrico? Certo? Nós temos aqui um inversor de 10, Crovat, eu coloquei como exemplo. Olha só o erro de vocês. Esse inversor ele apresentou problema, certo? Ele apresentou problema faz uma semana. Ele ficou parado, desligado. Ficou desligado porque saturação de painéis solares, você aplica painel de 565 na entrada desse inversor, com altas correntes. É claro que uma alta corrente na entrada do inversor, ele reduz essa corrente, mas na hora de um curto-circuito ele vai explodir. Então, os brasileiros não sabem o que é corrente de curto-circuito.
certo? Porque a corrente de curto-circuito é multiplicada pelo fator 1,25. Então você vai explodir esse inversor. E esse inversor ele parou. Ele é um inversor Growatt. Você reparando aqui para o diagrama elétrico, é que nós temos a rede, né? Esse círculo aqui à direita, corrente alternada. Você vê que a tensão está altíssima, ela chegou a 303, mas por quê? Impedância. Tá vendo aí? Mas quem é que vê essa impedância? Seu inversor. O seu inversor não quer saber se você tem 30, 50, 100 painéis aqui na entrada dele. Ele não quer saber de potência, ele não quer saber de tensão, corrente. O inversor, a primeira coisa que ele repara é na alta impedância, para se proteger. Ele é inteligente, ele é mais inteligente do que um ser humano. Por quê? Porque quando ele vê uma alta impedância na rede, ele desliga por proteção. Por isso que eles são educados. Eu estou falando, não é inteligente. Claro, não existe máquinas, não existe nenhuma máquina hoje que é mais inteligente do que o ser humano. Eu estou dizendo que esse inversor é educado, ou seja, ele é mais educado do que você que é engenheiro, é técnico, é professor. Ele é mais educado do que você. Por que que ele é mais educado do que você? Porque quando a impedância ela chega a 7,22, se multiplicar por 42, vai chegar a 303, ele vai desligar. E aconteceu que ele desligou, ficou parado, até resolver esse problema de alta impedância. Então já se sabe que o inversor ele vê uma impedância. E você fica falando na internet, jornais, vídeos de YouTube, que só fala em fluxo reverso, coisa baixa, baixaria, educação baixa. Não existe fluxo reverso de potência na rede. Você está confundindo potência com volt-watts e volt-VAR. Por favor, não deixe que seja você. Seu inversor está no modo de resposta, ou seja, ele está ativado. Ele está ativado no modo de resposta. Volt-watts é causa. Você vê que volts ele está antes do watts, então volts é uma causa. Você tem que reparar nisso. Volt é causa. Volt-watts é causa e volt-VAR é causa e não potência. Mas você fica falando por aí, falando em fluxo reverso de potência, de corrente, que não existe. Eu apresentei um vídeo no YouTube que não existe fluxo reverso de corrente. E nem de potência na rede. Porque o inversor ele vê o que? Uma impedância. Fluxo reverso de potência na rede. Você é cego. Olhe para o diagrama elétrico. Você é cego. Olho por olho, deixa o mundo inteiro cego quando eles olham para a potência. O inversor ele não entende de potência. Assim como o cientista, ele não entende de lógica nem de razão. Então, os inversores ele não entendem de potência. E você fala em potência, fluxo reverso de potência na rede. E você está falando errado, uma linguagem falsa. Porque aqui, ó, esse resultado dessa tensão maior é um volt-watts. Você vê que aqui aparece uma tensão menor. Sempre a tensão reativa ela é menor do que a ativa. Nós temos 287 volt-ampere reativo. E além do mais, você instala um cabo errado, ó. Uma alta impedância, porque esse inversor ele está parado. Ele estava parado. Eu consertei, fiz os cálculos de impedância que eu já apresentei no vídeo. Não vou fazer esses cálculos, são 11 cálculos. São 11 causas, são 11 voltagens no circuito que eu já apresentei, certo? Então, volt-watts, volt-VAR são causas e não potência. Leia aqui embaixo, ó. Volts-VAR, volts-watts são causas. Você procura pesquisar na internet o que é causas e não potência. E não efeito. Aí você fica falando em fluxo reverso que não existe de potência na rede. Não existe fluxo reverso, não.